9 Paulos e Paulas. Eu sou a quarta Paula de uma família de 9 Paulos e Paulas. Muito satisfeita, muito alegre pelo convite. Quero agradecer, a Gilson, que entrou em contato comigo, agradecer a esposa do pastor e a Sandra, que estão organizando, estão à frente desse evento. E eu estou em processo de membresia da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na Avenida. Eu me converti aos 19 anos, o ano que vem eu faço 30 anos de conversão, então vocês calculam a minha idade por aí. Amo estudar a palavra, tenho paixão em estudar a palavra. Congreguei com a Fabiana e a gente estudava muito, né, Fabiana? Eu tenho paixão tanto em estudar quanto em ensinar. Aquilo que eu consigo ensinar, eu me atrevo a ensinar. Esse tema, o Senhor trouxe ao meu coração há algum tempo atrás. Eu tenho uma jovem, hoje ela deve estar em torno dos 29, 28 anos, e eu fui líder no Ministério Infantil quando ela era criança. E essa menina, ela desabrochou, sei lá como, o desejo de conhecer mais o judaísmo e estudar o hebraico. E ela ficou adolescente, hoje adulta, nós continuamos a nossa comunhão, e um dia, em uma de nossas conversas, ela citou sobre o casamento judaico. E aquilo me deu um estalo. Eu falei assim, gente, que a nossa conversa foi tão bacana assim, que algumas coisas despertaram em mim. E eu fui pesquisar, eu estudei, ouvi várias pessoas que são mestres desse assunto, e o que eu vou compartilhar com as irmãs, então, é um compilado do estudo que eu fiz sobre quem é a noiva, quem é o noivo, e por que a gente tem que pedir ao Senhor por Maranata. Por que a gente escuta tanto, falar, as pessoas falarem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que Jesus, quando ele esteve aqui, ele conviveu com o povo que era judeu. E aquele povo, então, eles tinham uma cultura própria e que Jesus usava da forma que aquele povo acreditava e agia para que ele pudesse transmitir a sua mensagem de forma que aquele povo pudesse compreender, mesmo que fosse por parábolas. Hoje, quando a gente encerrar aqui, a gente vai ver que teve alguns trechos que Jesus falou que talvez a gente compreendeu de maneira errada. Por quê? Porque a gente não conhecia a cultura judaica em relação àquilo, e tem tudo a ver com a minha e com a sua vida hoje. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o contexto que Jesus falava, o contexto qual ele viveu e que ele deixou a sua palavra, foi para que judeus entendessem, e nós que viemos depois do povo judeu, pudéssemos também entender o que ele dizia, não entre linhas, porque nós não vamos ver parábolas aqui, mas nós vamos ver citações que eram cotidianas para aquele povo. Tá bom? Então, o primeiro texto que eu quero te convidar a abrir está lá em Apocalipse 22, o verso 17. Está me acompanhando, gente, a minha nora. Eu sou tão novinha que eu já tenho nora. A minha nora Tamires. A Tamires é um exemplo de noiva que está à espera, né, Tamires? Há não sei quantos anos. Mas está esperando. E vai continuar. Por algum tempo. Apocalipse 22, verso 17, diz assim: e o Espírito
e a noiva. Em algumas traduções pode estar escrito assim, e a esposa dizem, vem. Vou ler de novo. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém? Então, queridos, a gente vai entender um pouco sobre como que era o casamento judaico, para que a gente possa entender qual é a nossa posição hoje. Hoje, nós entendemos que a noiva de Cristo, ela é a igreja. Não existe um versículo que fala assim, ó, a igreja é a noiva de Cristo. Não tem. Mas Paulo, em suas cartas, ele deixa muito claro que o corpo de Cristo é a noiva, que os salvos é a noiva, e que a noiva e que o corpo é a igreja. Então a gente entende que a noiva não é uma pessoa específica, mas ela é a igreja do Senhor. Então a noiva não sou eu isoladamente, mas somos nós como instituição. Então, o primeiro entendimento que a gente precisa ter é esse. Não sou eu individualmente, mas somos nós que somos a noiva. Nós pertencemos a um corpo, que é a igreja. Esta igreja é a noiva de Cristo. Amém? Bom, os judeus, não existe namoro no meio deles. É o primeiro ponto. Eles não ficam lá namorando 1 ano, 2 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos para poder casar. Eles não namoram. O que acontecia é que o pai do noivo, mas o pai da noiva, eles acordavam sobre o casamento entre seus filhos. Mas esse acordo só era validado se o rapaz e a noiva estivessem de acordo. Se ou o rapaz ou a noiva não concordasse, os pais não faziam aquele acordo. Então, primeira coisa, não existe namoro, não existe corte dentro do judaísmo. Os pais, né, naquele período as comunidades eram muito pequenas, então eles viam filho de fulano crescer, filha de fulana crescer, eu acho que dá certo. Então, desde a infância, aquele casal, né, o rapaz e a moça, eles cresciam ali juntos. E quando jovens, né, ou quando adultos, os pais quisessem fazer acordo entre si, o pai do noivo, em concordância com o noivo, procurava o pai da noiva, para ali eles fazerem um acordo. Então, o casamento naquela época, ele acontecia em 3 etapas. A primeira etapa era a etapa da escolha, a segunda etapa era a etapa do noivado, e a terceira etapa era a etapa em que o noivo buscava a noiva. Então, nós vamos entender que, quando Deus olhou para a terra, lá em Efésios fala assim, que desde a eternidade, Ele nos escolheu para ser seus. Lá em Efésios 1, se eu não me engano, verso 4. Vou tentar achar aqui rapidinho. Ele fala que desde a eternidade, Ele nos escolheu para sermos seus. Efésios, capítulo 1, verso 4. Como também nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, desde a fundação do mundo, o Senhor nos olha e Ele nos escolhe para ser sua noiva, ou ser a noiva de Cristo. Cristo é quem? É o Filho dentro da Trindade. Então, desde a eternidade, Ele nos vê e Ele nos escolheu. A escolha não dependeu só do Pai, mas ela dependeu também do Filho. O Filho, o que ele fez?
Veio à terra. Veio à terra, observou esta noiva, escolheu essa noiva, e a gente vai ver aqui de atitudes que Jesus teve enquanto ele esteve aqui, que nos demonstra que ele nos escolheu e que ele estava firmando com a igreja, ou seja, conosco, um noivado. Então, o Pai, desde a eternidade, nos escolheu. Não fomos nós que o escolhemos primeiro. Ele que nos escolheu desde a eternidade. Então, o tempo da primeira vinda de Cristo foi um tempo para que ele pudesse nos escolher. A segunda vinda de Cristo é o tempo entre o noivado e depois ele vai nos levar para o céu e lá acontecerá as bodas. Então vamos entender como que acontecia o casamento. Então a iniciativa do casamento partia do pai com consentimento do filho. Então o pai falava: ô fulano, vou falar o Isaac. Meu filho chama Isaac. Ô Isaac, eu estou de olho ali na Tamires, o que você acha dela ser sua noiva? Ah, eu concordo, pode ir lá e firmar noivado com o pai dela. E aí o pai da Tamires com o pai do Isaac conversavam, e aí marcavam um encontro entre o noivo e a noiva, junto com os pais, junto com as autoridades daquela cidade, para firmarem um acordo. Então, quando eles se encontravam, os pais e os noivos, um contrato ele era firmado. Esse contrato ele era chamado de ketubá. Esse contrato é a palavra de Deus para nós. Dentro da palavra de Deus, tem tudo aquilo que o Senhor nos promete que fará por nós ou que já fez por nós. O ketubá, ele era o contrato em que o noivo afirmava, ele redigia ali, né, as autoridades redigiam, e falava assim, eu vou ser um bom marido, a gente vai viver da agricultura, a gente vai viver assim, vamos ter filhos, nossos filhos. Ele firmava um contrato. Eu vou pagar de dote tanto, porque sua filha tem muito valor. E aí, gente, dentro desse contrato, o noivo lia quais eram as pretensões dele para o casamento, e a noiva também lia. Se ela não concordasse, ela podia falar assim, não concordo com esse contrato, eu estou tendo prejuízo. Aí eles tinham que firmar outro contrato. Mas como o nosso noivo, gente, ele é quem sabe o que é bom para nós, como a gente acabou de cantar, que ele é bom e ele é bom. O contrato que ele fez por nós, quem teve prejuízo foi só ele. Nós só tivemos ganhos. Quando você lê a palavra de Deus, o que é que você perde? Nada. Você ganha a vida eterna. Você se torna herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Você passa a sentar nas regiões celestiais com Cristo. Você ganha autoridade. Você recebe um selo, que é o próprio Deus dentro de você. Nós não perdemos nada, nós só ganhamos. Então, a primeira coisa que eles fazem, então, quando há um acordo entre os noivos, é isso. Eles assinam o ketubá, que é um contrato. Esse contrato, ele para nós hoje é a palavra de Deus. Você quer saber do que você tem direito nesse noivado? Leia a palavra de Deus. O que é que você vai adquirir? Quais são os benefícios que você vai ter? Leia a palavra de Deus. O segundo ponto é que o noivo, gente, ele tinha que pagar pelo dote da noiva. E aqui está algo maravilhoso.
Quem aqui já leu a mulher de Provérbios 31? Quem já leu Provérbios 31? Aquela mulher excepcional. E o que eu descobri foi que aquele era o padrão para a noiva. Não era uma mulher que era excepcional naquela época. Não, ela era uma mulher comum. Porém, o esposo dela a via com outros olhos. Lá em Provérbios não fala que quem encontra uma esposa encontra um tesouro? Aquele marido havia encontrado um tesouro. Aquela mulher de Provérbios 31 é a característica da mulher daquela época. A mulher é extremamente valorosa para os seus pais. Ela era melhor negociante do que os filhos homens. Ela era mais organizada do que os homens. Não mudou muita coisa, né, gente? Né? Vamos ser sinceros aqui, sem nos gabar. Nada de mais ou menos. Falo a verdade. Então, a mulher tinha muito valor. Por isso era necessário que o noivo pagasse um dote. E é tão engraçado que, quando a gente, nesse tempo que nós estamos, em que há tanto feminismo, até mesmo dentro da igreja, a visão que as pessoas têm sobre a mulher daquele período é de que ela era desvalorizada. Ela realmente, existiam alguns lugares, algumas culturas, em que ela era menosprezada. O fato do rapaz pagar o dote para o pai é porque o pai teria prejuízo em perder a sua filha. Olha que interessante. E você pensa em algo tão maravilhoso que o Senhor nos fez. Se aquela mulher de Provérbios 31 era o padrão para a noiva, o Senhor nos vê como aquela mulher. E essa é a primeira lição para mim e para você hoje. Você não é o que os outros falam. Você é o que a Bíblia fala a seu respeito. E o que a Bíblia fala a seu respeito é que você é uma mulher virtuosa. E que você, o seu valor excede ao de muitos rubis. Então aquele marido, ele estava falando, não, eu pagaria por você, pelo seu dote, muitos rubis. O preço do dote era em torno, trazendo para a moeda de hoje, ela era em torno de 20 mil reais. Um valor irrisório, vamos dizer assim, pelo prejuízo que aquele pai teria em perder aquela filha tão valorosa. E aquele marido ainda diz para ela, não, o que é 20 mil reais? Você vale a muitos rubis. Excede ao de muitos rubis. Então, o seu valor, minha amada irmã, ele não é de 20 mil reais. O seu valor não é o que as pessoas veem a seu respeito. O seu valor é aquele que o Pai já te deu. O pai é quem colocava o valor do dote sobre aquela filha. Não era o noivo que chegava e falava assim, por essa aqui eu pago 15 reais se quiser. Não. Era o pai quem dava valor para a filha. E o pai, nessa noite, diz para mim e para você, eu te dei um valor que excede ao de finas joias. Eu te dou um valor que excede ao de finas joias. O valor que você tem não é o que seu marido te dá, não é o que seu filho te dá, não é o que a sua profissão te dá, não é o que o seu cargo, a sua função dentro da igreja te dá, mas é o valor que o próprio Deus te dá. E qual foi o preço que Jesus pagou pela sua noiva? O preço que ele pagou por nós foi o preço de sangue. E esse preço, pensa só comigo então, quem foi que pôs preço para Jesus? Quem foi que pôs? Você tinha um pai?
Qual era o preço que era necessário pagar por nós? Era um preço de sangue. O sangue que Jesus verteu ali na cruz foi o preço que ele pagou por mim e por você. Ele nos comprou com a própria vida. Ele nos comprou com o seu sangue. E este sangue nos dá um valor que excede ao de finas joias. Então o Pai olhou para nós e ele deu um preço sim. Ele enviou o Filho dele para quê? Para que ele morresse em nosso lugar. Então nós temos muito valor. Nós, a igreja, de modo geral, temos muito valor. E esse valor não está no que as pessoas falam sobre nós, ou naquilo que nós fazemos, mas está naquilo que Cristo fez por nós, e naquilo que Ele mesmo diz a nosso respeito. Então, o preço deveria expressar o grande valor que a noiva tinha. Qual é o seu valor? Qual é o seu valor? Que preço você daria por você mesmo? Depois que esse dote era acordado ali entre os pais, diante do noivo e da noiva, eles então bebiam um cálice de vinho, um único cálice. E aí a noiva concordava com Quetubar, tá bom, isso aí vai estar bom para mim. O pai dava valor à filha, ela concordava com aquele valor, o noivo também concordava, aceitava pagar aquele valor. E para selar, eles então bebiam um único cálice. O noivo bebia o cálice e dava aquele cálice para a noiva. Se a noiva bebesse o cálice, ela estava falando assim: concordo plenamente, a partir de agora somos noivos. Agora, se ela bebesse, o que o noivo fazia? Quebrava aquela taça, porque a partir daquele instante, a noiva só beberia outro cálice no casamento, nas bodas. E aí nos lembra o quê? A última ceia. Quando Jesus ali partiu o pão e tomou o cálice, eles beberam de um único cálice. Ali Jesus estava ficando noivo da igreja. E qual foi a fala dele? Não bebereis mais deste cálice até que eu volte. Porque quando ele voltar, aí sim, lá nas bodas, nós vamos beber um novo cálice com ele. Então, o cálice, então, ele indicava: até aqui você teve uma vida. Esta vida, não quero saber dela. Porque a partir de agora, você tem uma nova vida comigo. Uma vida de noiva. O seu passado, deixa ele para trás. Eu não quero saber e você vai deixar ele para trás. Porque a partir de agora você vai viver uma nova vida. Então o Senhor então bebeu um cálice ao acordar conosco que nós seríamos sua noiva. O nosso passado, ele já deixou lá no esquecimento. Os nossos pecados não estão no mar do esquecimento. Então nós devemos deixá-los lá. O que nós fizemos no passado e que foi errado, ele não se lembra. Ele não vai jogar na nossa cara o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Mas ele é aquele quem nos perdoa e que deixa no mar do esquecimento aquilo que eu fiz, que transgrediu, aquilo que dentro da sua palavra me instruía a viver de acordo. Então, a partir daquele momento, então, o noivado estava selado.
Então, o noivo dava de presente para a noiva, dava um presente para a noiva. E esse presente, ele tinha que ser de alto valor, para que todas as vezes em que a noiva olhasse aquele presente, ela se lembrasse do seu amado. Opa, ele me deu algo de muito valor. Ele me deu algo que é de um valor imensurável. E durante todo o tempo do noivado, aquele presente estaria sempre à vista daquela noiva. E o que acontecia, queridos? O noivo só entrava na casa da noiva naquele dia. Daquele dia em diante, ele não podia ir lá mais. Ele tinha que ir embora para a casa do pai. E a noiva tinha que avisar toda a cidade que ela já era uma virgem comprada. Então, na frente da casa dela, uma lâmpada era acesa. E aquele fogo tinha que ser queimado ali dia e noite. Para avisar para todo mundo que passasse. Ah, a moça que tinha ali, ó, já está noiva. Eu não posso mais oferecer meu filho para ser noivo. Ela não pode mais ser oferecida como noiva. Então, o noivo ia para a casa do pai. Ele ia preparar um lugar para a noiva na casa de seu pai. Os judeus ainda têm o hábito. As terras que eles recebiam não podiam ser vendidas. Elas tinham que ser passadas de geração em geração. Então, o pai preparava um terreno e o filho tinha que ficar noivo, voltar para a casa do pai, preparar um lugar para a noiva. Quem lembra daquele trecho que está escrito lá em João 14, que ele fala assim? Vamos ler? João 14, 1. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, verso 1. Que ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Olha o verso 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, o noivo, o que ele fazia, queridos? Ele saía dali da presença da noiva e ia para a casa do pai. E ele tinha entre 1 a 2 anos para ele construir o lugar onde a noiva e ele passariam a noite de núpcias ali. Então, quando Jesus ele fala isso aqui, ele está falando para mim e para você, eu já estou na casa do Pai. Eu já estou preparando o nosso lugar. Não fica preocupada aí com as coisas que são terrenas, não. Porque o seu lugar é comigo na casa do Pai. Então, o noivo, queridos, ele ia e o pai supervisionava aquele trabalho. Porque se o noivo fizesse uma coisa meia boca assim, o pai já fala, não, isso aí está desonrando a nossa família. Tem que ser algo digno da nossa família. Então, como você acha que é o lugar onde Cristo está preparando para nós? É por isso que a gente sabe que lá não haverá choro, não haverá dor, porque Ele está preparando o lugar onde nós teremos paz. Ninguém aqui, quando foi casar, ou quando pretende casar, fala assim, eu vou casar, gente, mas eu vou passar tanto aperto. Nossa, eu vou casar, mas eu vou... Nossa, meu marido vai me colocar para morar num lugar tão ruim. Eu não vou ter os móveis que eu preciso para casar.
Era assim que você se preparava para o casamento? Não. Você sempre pensava o quê? Nossa, ele vai cuidar de mim. Ele vai me amar, ele vai me proteger. A gente vai, nossa, minha casa vai ser linda, vai ser limpinha, vai ser cheirosa, vai ser aconchegante. É assim que a gente pensa. E por que é que às vezes a gente não consegue pensar nas coisas que são do alto? Quando Paulo fala, pensai nas coisas que são do alto, é porque Cristo está lá, preparando para nós o melhor lugar que tem para nós estarmos, que é na presença dele. Então, o noivo ficava ali, queridos, por em torno de 1 a 2 anos. E ele só acabava de arrumar aquele lugar quando o pai olhava e falava assim, já está pronto. Você pode ir lá buscar a sua noiva. E nesse período, queridos, em que o noivo ia preparar um lugar, a noiva, ela tinha que ser preparada para o casamento. Ela não podia mais dormir de camisola ou pijama. Ela tinha que sempre estar pronta para o casamento. Ela tinha que estar bem vestida, pele hidratada, cheirosa. Quem lembra da preparação de Esther? Esther passou 6 meses em óleos, 6 meses em ervas, porque quando ela entrasse na presença do rei, ela tinha que exalar um bom perfume. Assim é a noiva. A noiva, o dia que o noivo volta para buscá-la, ela tem que estar pronta. A pele tem que estar perfeita, cheirosa, macia, perfumada. O cabelo arrumado. A chapinha em dia, se for de chapinha. Se não for, tem que estar, com os cachinhos em dia. Tem que estar perfumada, porque ela precisa exalar um perfume que vai agradar o noivo. Pensa, o noivo vem e pega essa noiva com bafo. Vai dar certo, gente? Não. Na hora do sim, o noivo desmaia lá do outro lado. Esse trem não vai dar certo, não. Então, vigie o que sai da sua boca. Porque o que sai da sua boca também tem que exalar um bom perfume. Às vezes a gente tem o hábito de deixar sair muita coisa podre da nossa boca. Porque o nosso coração está podre. A noiva, então, ela passava por um ritual chamado mikvah. Esse mikvah era um banho de purificação. E durante o tempo em que ela esperava o noivo, ela se purificava cada vez mais. Mais pura ela deveria ficar. Essa noiva, gente, ela tinha que cobrir a sua cabeça. Porque na porta da casa dela tinha um sinal. Qual era o sinal? A chama ali, a vela ali, não era vela, a candeia, muito bem, era essa palavra que eu queria lembrar. E essa noiva, quando ela saía na rua, ela tinha que cobrir a sua cabeça com um véu. Esse véu era sinal de consagração. O que é uma consagração? Ela é separada. Ela está separada. Então, os homens viam o véu, não olhavam mais para ela. Não tentavam seduzi-la. Por quê? Porque ela já havia sido comprada e separada por um preço para alguém. Nós, como igreja, devemos usar um véu sobre nós. Por quê? Porque nós já somos separados. Nós já fomos separados. Nós já temos em nós o selo do Espírito Santo, que nos separa e nos difere das demais pessoas. Então, o nosso comportamento
Não é um comportamento que possa ser confundido com o das pessoas que não são separadas ainda. A nossa conduta, ela tem que ser diferente da conduta das pessoas que ainda não foram separadas para o Senhor. O nosso falar, a nossa maneira de vestir, a nossa maneira de interagir com as pessoas, a nossa rede social, ela não pode ser igual a das pessoas que não têm o Senhor como noivo ainda. Sabe por quê? Porque se não houver diferença em nós, nós seremos confundidos com noiva de outra pessoa. Ou outras pessoas, culturas e costumes vão querer nos tomar para noivos. E aí isso se chama adultério. No contrato de noivado, no Ketubá, ele já tinha uma cláusula onde os noivos pagavam uma multa se houvesse adultério. Então, desde o noivado, os noivos já poderiam adulterar ou não. Por isso que Maria passou tanto aperto e José quis abandoná-la, porque ele achou, pronto, ela me adulterou. Até que o anjo foi até ele e falou, opa, que Maria concebeu é do Espírito. Então, recebe ela como esposa. A noiva, ela então é alguém que ela já tem uma identidade de noiva. Quando você anda na rua, as pessoas sabem que você é uma pessoa separada. Quando você está no seu local de trabalho, as pessoas sabem que você é uma pessoa separada. Às vezes eles vão falar até assim, ó, nossa, mas você tem uma luz. Nossa, quando você fala, ai, aqui, ó, arrepio toda. Muitas pessoas, ou todas as pessoas, deveriam nos ver assim. O que é que você tem que ser tão diferente? Por que é que você não entra nas fofocas da empresa? Por que que você não senta aqui para falar mal do patrão? Para falar mal do salário? Porque nós somos noiva. Fomos compradas por um alto preço. Então, nós temos que fazer diferença. Desde aqui na igreja, no local onde nós nos reunimos, quanto na nossa casa e nos demais locais onde nós vamos, frequentamos. Então, esse véu era um sinal de comprometimento. Então, a partir daquele momento, nenhum outro rapaz poderia oferecer, né, nenhuma oferta por ela. Nesse período, queridos, do noivado até a volta do noivo, o único contato que a noiva tinha com o noivo era através do melhor amigo do noivo. Quem é o melhor amigo do nosso noivo? O Espírito Santo. Por isso é que ele falou, eu vou, mas eu vou enviar um Consolador. Você não vai estar desamparada, noiva. Eu vou ter alguém aqui que vai te consolar quando você tiver saudade, quando você se sentir sozinha. Eu vou enviar o Consolador. E aí o Espírito Santo, ele é aquele quem intermedia entre nós e o Senhor. Então, qual era o papel desse amigo? Trazer notícias do noivo, levar notícias da noiva. Trazer presentes do noivo, levar presentes da noiva. Então, esse era o papel desse amigo. Então, o noivo, ele às vezes escreviam cartas a essa noiva, para que ela soubesse, olha, a construção está indo de vento em polpa. Eu escolhi pôr o melhor mármore aqui na cozinha. Nossa, você vai gostar demais. Ó, as ruas aqui, eu resolvi fazê-las de ouro.
porque você merece caminhar em ruas de ouro. E aí, queridos, queridas, esse amigo, ele trazia essas cartas com notícias do noivo. E assim o Espírito Santo tem feito conosco até aqui. O Senhor usou, até João, para que cartas fossem escritas para nós, para que nós pudéssemos ter notícias do noivo. E hoje ele está conosco, fazendo a tradução dessas cartas para nós. Então, o noivo tinha o hábito de buscar essa noiva no meio da noite. Então Jesus vai voltar no meio da noite. Não. Eles tinham o hábito. Não significa que tinha outros que buscavam durante o dia. Mas a noiva tinha que estar pronta a qualquer momento. O próprio Espírito, o próprio amigo falava, já está ficando pronto lá. Já vejo sinais de que daqui a pouco o noivo chega. Será que o amigo do noivo já não está dando assim umas dicas para nós, igreja, de que o noivo está às portas? E será que nós, como noivas, já estamos prontas, ataviadas, preparadas para a volta desse noivo que já está, pode ser essa noite. Pode ser daqui a pouquinho. Pode ser amanhã, como pode ser daqui 100 anos. Mas nós devemos estar preparadas. Então, o noivo tinha o hábito de buscar a noiva no meio da noite. Por isso, ela deveria ter sua lâmpada sempre pronta. E seus pertences também. Porque o noivo, quando ele volta, ele não entra mais na casa da noiva. Ele não entra lá e fala assim, seu Zé, vim buscar a fulana aqui, vou sentar aqui para tomar um café enquanto ela se arruma. Lá do início da cidade, o chofar era tocado. E toda a cidade era desperta. E aí eles falavam assim, nossa, é o noivo que está vindo. E a noiva ouvia aquilo e ela já pegava as coisas dela e já ia para a porta. Porque o noivo ia passar pela casa para que ela pudesse acompanhá-lo. Não dava tempo de arrumar mais nada. Por isso que as suas damas de companhia também tinham que estar com as lâmpadas prontas, acesas. Porque se fosse voltar lá no armazém para comprar o azeite, não dava tempo. O noivo só passava, pegava a noiva com os pertences que ela ia levar e ia embora de novo para a casa do pai. Porque a terceira parte do casamento acontecia na casa do pai. Não acontecia na casa do pai da noiva, mas do pai do noivo. E assim vai ser conosco o Senhor. Então, quando nós ouvirmos os sons das trombetas, nós vamos o quê? Sermos levadas pelo Senhor. E nós vamos encontrar onde? Nos ares. E de lá Ele nos levará para a casa do Pai. Lá na casa do Pai, queridos, o pai pega a mão do noivo, pega a mão da noiva, põe em sua mão, pega a mão do noivo, põe em cima da mão da noiva e cobre essas duas mãos. E ali está celebrado, então, o casamento entre o noivo e a noiva. A partir dali, eles podem entrar para as recâmaras, que é o quarto, onde as núpcias irão acontecer. O noivo não vem porque ele quer. Ele vem a hora que o pai dele determina que ele vá. Tá certo? Então, na câmara nupcial, é onde acontece, então,
a consumação desse casamento. E ali, queridos, então ali o casamento era consumado e a partir de então eles não se separavam mais. Eles construíam a partir de ali uma nova família. Há um pregador da atualidade chamado Douglas Gonçalves, e ele fala muito que o pai está preparando uma família para o filho. Quando o noivo vem e busca essa noiva, a partir dali eles se tornam uma única família. E para que serve uma família? Ele serve para que coisas novas sejam construídas. Então, muitas pessoas, outro dia mesmo eu escutei uma pessoa zombando e ela falando assim, não quero ir para o céu não. No céu vai ficar lá só dando glória, aleluia, glória, aleluia. O inferno vai ser mais agitado, eu acho que eu quero ir para lá. A pessoa falando, brincando. E eu falei com essa pessoa assim, falei assim, nossa, que pena que você não lê a Bíblia. Porque o que Jesus, ele vai fazer com a sua noiva é construir uma família. E não tem lugar onde as bênçãos são mais derramadas do que dentro de uma família. E, queridos e queridas, esse era, então, o casamento judaico, né? Judeu. Era assim que ele acontecia. E se você for analisar o que acontecia para tudo aquilo que o Senhor deixou registrado na palavra dele, é o mesmo que está acontecendo conosco. O Senhor veio ao mundo, ele nos escolheu, ele pagou um preço de sangue por nós, ele deixou conosco o seu melhor amigo, que é o Espírito Santo. Nós temos sido preparadas dia e noite, purificadas, santificadas. Lá em Efésios, ele traz uma simbologia do que é o casamento, que eu quero ler com as irmãs, para que a gente tenha consciência do nosso papel como igreja. Ser noiva não é uma tarefa fácil. Ela requer de nós que a gente abra mão de todos os outros noivos que a gente poderia ter. De todos os outros prazeres que a gente poderia gozar. Ele exige de nós uma postura e uma determinação para que a gente fique firme até que o nosso noivo venha. Aqui em Efésios, ele dá o exemplo, e ele fala assim, desde o 22, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Esse ensinamento não é só para a mulher que é casada. Nós, solteiras, ou divorciadas, ou viúvas, temos nos sujeitado ao Senhor? Ele tem sido o nosso marido? Eu tenho permitido que o Senhor seja aquele que me governe? Ele diz assim, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Nós estamos vivendo um tempo em que a gente encontra a igreja de tudo que é tipo e sorte. A igreja a qual nós pertencemos, ela tem que ser uma igreja que está sujeita em tudo a Cristo. Se ela não estiver, nós vamos ter só o título de cristão, mas nós não seremos cristãos de verdade. Então, se a noiva, ela é a igreja, e a igreja não é um ser individual,
mas ela é um conjunto, uma comunidade. Essa comunidade precisa estar sujeita a Cristo. A palavra continua dizendo assim, lá no verso 25: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O dia que o noivo voltar, a igreja que será arrebatada é esta igreja que ele está citando aqui. Uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, então ela não tem defeito, ela não tem culpa, ela não tem pecado, sem ruga. Eu já cansei de ouvir crentes falando assim: ah, não, servir a Deus difícil mais era contra. Nosso Deus eterno. Nossa, difícil mais, isso para mim é ruga. Porque a ruga não são as marcas de que a gente está vivendo e está se acabando. Por isso é que fala que a beleza formoseia o quê? A alegria, a beleza do nosso rosto, ela condiz com aquilo que eu vivo dentro de mim. Se eu sou alegre, se eu sou satisfeito, você pode ver que as pessoas mais carrancudas são as pessoas que mais reclamam. Observa para você ver. São as pessoas que mais maldizem. Por quê? Porque ela transmite na face dela a amargura de vida que ela tem dentro dela. Nós, como igreja, nós temos que estar sempre o quê? A pele, lisinha. Por quê? A alegria de pertencer ao Senhor e de viver em intimidade e em comunhão com Ele vai me renovar cada manhã. Não quer dizer, gente, que a gente não vai ter cabelo branco, que a gente não vai ter... Isso é da idade. Mas o que é que nos leva ao envelhecimento? O pecado. O que Cristo está falando aqui, assim, igreja, vive em santidade. Porque a santidade não vai permitir que o pecado te destrua. Então, ele continua dizendo assim, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante. Ser noiva de Cristo tem que ser algo que nos traz muito prazer. Não pode ser um peso. E vocês sabem quais são as 3 coisas que mais tentam destruir a igreja do Senhor nos últimos séculos? É o esfriamento, que é a perda do primeiro amor. Por isso que o noivo pediu para que João escrevesse a carta e o Espírito trouxesse para nós. A igreja de Éfeso tinha perdido o quê? Primeiro amor. Outra coisa é o mundanismo. É trazer o mundo para dentro da igreja. Aí nós não haverá distinção entre quem é a igreja e quem é o mundo. Outra coisa é a perseguição. Em meio à perseguição, eu desisto. Eu me rendo àquela perseguição. Nós temos que ser aquelas que vão vencer até o fim. Vão lutar até o fim, porque está preparada para nós uma coroa de glória. Mais do que coroa, o próprio noivo nos espera e nos aguarda. A noiva, então, é aquela que ama em todo o tempo. A noiva, então, é aquela que se consagra em todo o tempo. E a noiva é aquela que luta em todo o tempo.
mesmo em meio às perseguições. O noivo vem, queridos. Ele já está a portas. Eu creio que não tardará. Mas nós, como noivas, estamos separadas. Estamos vivendo em santidade. Nós temos sido referência dentro do nosso lar, dentro do nosso local de trabalho. Naquele tempo de escolha da noiva, a pessoa responsável, que no caso é o pai ou o próprio noivo, ele pode escolher entre outras moças. Assim como o Senhor falou com Israel, lá em João 1, eu vim para os que eram meus, mas os meus me rejeitaram. Mas todo aquele que nele crer, recebe o poder de se tornarem filhos de Deus. Existe lá fora muitas pessoas que ainda não receberam esse poder de se tornarem filhos de Deus. Ainda é tempo de escolha para estas pessoas. Nós, como noiva, temos sido egoístas ou nós temos levado a palavra para que outras pessoas sejam também separadas para esta igreja, para este corpo, para esta noiva que subirá gloriosa para encontrar com o seu noivo nos ares. Hoje nós vamos fazer 2 orações. Não sei quem aqui já escolheu o noivo. Quem sabe hoje é o dia. Durante este ano, eu perdi muitas pessoas próximas. Algumas muito próximas. Algumas que rejeitaram o noivo, porque acharam que tinha muito tempo. Nós não sabemos. Como diz o pastor Cláudio Duarte, nós temos uma senha na mão e quando ela é gritada, não resolve trocar. É ela mesmo e a gente vai subir. Chegou o nosso fim. Talvez o tempo que você tem é hoje, você não vai ter mais outra oportunidade para se entregar ao Senhor. Então hoje é o dia de você assinar o seu ketubá. O dia que você fala, eu aceito esse noivo. Eu aceito o que ele propôs aqui para mim. E eu quero viver o que ele tem proposto para mim. Até que ele venha. E a outra oração é para nós mesmos. Nós já assinamos o ketubá. Nós queremos esse noivo. Mas será que a nossa lâmpada está acesa mesmo? Tem muito óleo lá? Eu já li esse ketubá aqui, eu já sei quais são as condições dele mesmo para mim. Eu tenho me separado, eu tenho vivido em santidade, eu tenho me purificado. Eu tenho sido nessa terra sal e luz. Vamos ficar de pé e vamos orar? Pai, eu quero te louvar, porque o Senhor deixou na sua palavra tudo registrado. Nada está oculto a nós. E o melhor, o Senhor deixou o seu Espírito Santo, o seu amigo, aquele que nos ensina todas as coisas, para nos revelar quem tu és, a tua vontade, o teu testamento, o teu contrato feito conosco. Nós, como noivas, nós queremos, Senhor, te pedir perdão por todas as vezes em que, mesmo com o véu sobre as nossas cabeças, nós fomos seduzidas pelo mundo, nós fomos amedrontadas pela perseguição,
pelo tempo de espera, muitas vezes nos permitimos esfriar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos mudar essa situação a partir de hoje. Queremos pedir ao Senhor que venha aquecer os nossos corações de amor por Ti. Queremos pedir ao Senhor que renove as nossas forças, o nosso ânimo, a alegria da salvação, a ousadia em pregar o Teu Evangelho, em viver o Teu Evangelho, mesmo que sejamos tão diferentes daqueles com quem nós convivemos. Que nós sejamos, Senhor, separadas exclusivamente para o Senhor. Que onde a gente vá, todos possam ver que nós já temos o noivo. Há um véu sobre nós que nos protege e nos destaca dos demais, porque já fomos comprados e lavados pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, enche-nos de ousadia, de encorajamento para viver uma vida intencionalmente para honrar e glorificar o Senhor. Para que o Senhor nos encontre como Cristo tem preparado a igreja lá em Efésios. Uma noiva sem ruga, sem mácula, uma noiva sem nenhuma mancha, mas uma noiva santificada, purificada, que encontrará o Senhor nos ares. E aquelas, Senhor, que nesta noite ainda não entregaram sua vida a Ti, que elas possam nesse instante escolher pelo Senhor, escolher viver por Ti e para Ti, até que o Senhor volte. Nós Te louvamos e Te agradecemos e dizemos ao Senhor, junto com o Teu Espírito: ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Que as nossas lâmpadas estejam acesas diante das nossas portas. Que nós estejamos preparadas, ataviadas, conforme a Tua palavra nos instrui. Nós Te louvamos e Te glorificamos, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.